Olá, vamos falar sobre o efeito Doppler e como este efeito serviu para explicar a teoria do Big Bang. Fica até o final do vídeo para ver o exercício que tenho para ti. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Efeito Doppler. Já sabemos que a frequência de uma onda apenas depende da fonte emissora e não vai mudar sempre, mas neste caso temos aqui um pequeno problema, a frequência vai mudar. Então, se a fonte emissora estiver em movimento, ela pode ser percepcionada ou medida por um observador de uma forma e pode ser registada com um valor diferente. Verificamos isto no som produzido por uma ambulância. Se o som se aproxima, torna-se mais agudo, maior frequência. Quando ele se afasta, o som fica mais grave. Então, temos aqui este exemplo. Quando o som está a chegar ao observador B, o comprimento de onda fica cada vez mais curtinho e como a velocidade, isto que é a velocidade do comprimento de onda vezes a frequência, como a velocidade é a mesma e se o comprimento de onda está a diminuir, nós percepcionamos que a frequência vai aumentar. Então, sempre que um veículo se aproxima, a frequência fica o som mais agudo e quando um veículo se estiver a afastar, ao se afastar, o comprimento de onda vai aumentando cada vez mais. E isto significa que com a velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, se o comprimento de onda aumenta, a frequência diminui. Então, quando ele se afasta, vamos ter menor frequência, o som fica mais grave. E nós podemos ver isto em várias situações. Temos aqui na Fórmula 1 também vemos um carro ao passar, faz um som diferente quando está a aproximar-se e depois de passar por nós. Ou aqui com um apito, com uma buzina de um carro e vamos ver isto aqui. Tenho aqui um vídeo que mostra bem este efeito. Vamos ouvir primeiro o som dentro do carro. Filmado dentro do carro. E agora no observador que está na estrada. Novamente. E vemos aqui a mudança da frequência. Pronto, isto é o efeito de Doppler. Visto que conseguimos observar, se a fonte sonora se aproxima do receptor, o som é mais agudo, aumenta a frequência. Se a fonte sonora se afastar, o som é mais grave, diminui a frequência. E o mesmo ocorre se o receptor se mover. Também, se ele aproximar-se da fonte, o som é mais agudo, se afastar-se da fonte, é mais grave. Este fenómeno foi descrito para as ondas sonoras, mas aplica-se a qualquer onda e é conhecido por efeito Doppler. Em homenagem ao físico austríaco Christian Doppler, que o estudou em 1842. E reter novamente isto, se ele se afasta entre a fonte e o receptor, diminui a frequência e aproximar vai aumentar a frequência e vamos associar isto à luz da seguinte forma. No caso das ondas eletromagnéticas, então vimos que o afastamento irá provocar um desvio para o vermelho, menor frequência. Bem, vamos relembrar aqui a situação. Tem um carro ou uma ambulância e que está a aproximar-se de um observador. O comprimento de onda vai encurtar enquanto quando ele está em movimento e afastar-se do outro observador, vamos ter, se este comprimento de onda diminui, aumenta a frequência e aumentar a frequência aumenta a energia e então temos aqui temos um desvio para o azul e se o comprimento de onda aumenta, a frequência é menor energia e na zona do visível temos um afastamento para a zona do vermelho. Então, quando se afasta, nós vemos um desvio para o vermelho. E às vezes é mais fácil de decorar, ou tem assim uma brincadeira que se pode usar, que quando um carro está a afastar-se de nós vemos os faróis vermelhos. Então, temos aqui um afastamento e vemos a cor vermelha. Então, afastamento para o vermelho. O que é que isto significa? Então, se uma estrela se afasta da Terra, a luz que ela devia dar, que temos aqui, se ela estiver em repouso, temos
este, este comprimento de onda da radiação que emite. E se ela se afasta, vamos ter um desvio desta linha para o vermelho. Se ela se aproxima, vai aumentar a frequência, aumenta o comprimento, aumenta a energia e fica um desvio para o azul. Este desvio para o vermelho nós chamamos de redshift e para o desvio para o azul chama-se blue shift. E temos aqui alguma brincadeira, uns memes tirados da internet, e aqui podemos ver, este observador vê o carro azul, o comprimento de onda aqui do escape é um comprimento de onda menor, está aqui o som a espremer e a diminuir o comprimento de onda, e quando o carro passa por ele, vemos aqui uma brincadeira que o carro torna-se vermelho e podemos ver aqui aumentar o comprimento de onda do som do escape. Também aqui que as rosas são vermelhas e as rosas são azuis, depende da velocidade relativamente que eu tenho de ti. E a teoria do Big Bang assenta em duas provas principais, que é o afastamento das galáxias e a detecção da radiação cósmica de fundo. E foi Edwin Hubble, o astrónomo americano, que observou um desvio para o vermelho no espectro de emissão proveniente das galáxias e explicou este fenómeno utilizando o efeito Doppler. Permitiu concluir que as galáxias estão a afastar-se rapidamente umas das outras. Então temos aqui já uma teoria que o universo está em expansão e o comprimento de onda da luz proveniente das galáxias é superior ao medido se não houvesse essa expansão. Tem a ver com o afastamento e, em rigor, por acaso não é um efeito Doppler como existe no som, mas nós temos aqui uma expansão do próprio universo. Elas estão-se a afastar, sim, mas é devido à expansão do universo, que é a expansão, a dilatação do próprio espaço e não o movimento das galáxias. Okay? Mas pronto, vemos um efeito equivalente, dá um efeito equivalente ao efeito Doppler. Então temos aqui o universo em expansão e não as galáxias a se afastar de nós. Temos todo o universo ainda em expansão. A observação deste desvio é uma das maiores provas de que o universo está em expansão e desde um instante primordial em que será descrito pela teoria do Big Bang. E segundo a teoria do Big Bang, na fase inicial do universo a matéria era muito densa e a temperatura muito elevada. A agitação térmica era tão grande que nem sequer se formavam átomos, pois estes ionizavam-se rapidamente. Mas à medida que a expansão cedeu, o universo foi arrefecendo e os eletrões juntaram-se a prótons, formando átomos de hidrogênio e, em menor quantidade, átomos de hélio. E aí foi surgindo as estrelas, em que temos aqui as nebulosas, que vão dar origem ao nascimento das estrelas, que é onde tem esta grande quantidade de hidrogênio. Este processo levou à emissão de fotons em todo o lado e em todas as direções, e é a radiação cósmica de fundo. E esta radiação cósmica de fundo conseguimos detectar cá na Terra. Trata-se de radiação praticamente isotrópica, que tem a mesma intensidade em todas as direções, e a sua existência é mais uma prova categórica que o universo está em expansão. À medida que o universo se expande, o comprimento de onda da radiação cósmica de fundo vai aumentando, diminuindo de energia, sendo atualmente na zona dos micro-ondas. Temos aqui a evolução das observações de radiação cósmica de fundo. Por fim, então, para aqui o resumo, duas grandes provas da teoria do Big Bang: o afastamento das galáxias detectado pelo desvio para o vermelho dos seus espectros de emissão, equivalente ao efeito Doppler, a existência da radiação cósmica de fundo que preencheu o universo quando se formavam os primeiros átomos, principalmente hidrogênio e hélio, no universo primitivo. Vamos a um exercício. Classifique cada uma das seguintes informações em verdadeiro ou falso. O bombeiro que conduz uma ambulância verifica o efeito Doppler quando a ambulância está em movimento. Então, se ele está a conduzir, ele não consegue verificar o efeito Doppler. O carro está em movimento, mas o bombeiro em relação à ambulância não está em movimento, então ele não sente essa diferença de frequência. O efeito Doppler explica a alteração da frequência percepcionada pelo receptor sempre que há movimento relativo entre este e a fonte. É verdadeiro.
Em astrofísica, verifica-se o afastamento de uma galáxia sempre que o comprimento de onda da radiação emitida por esta é superior ao observado na Terra. Bem, então, o afastamento de uma galáxia, nós aqui temos que relacionar com o comprimento de onda. Se está a se afastar de nós vemos que o comprimento de onda vai aumentando, por exemplo, para a ambulância. Então, o afastamento de uma galáxia, verifica-se que o comprimento de onda desta é superior e está correto. O comprimento de onda é maior, a frequência é menor e temos aqui um desvio para o vermelho. É verdadeiro. A luz detectada no universo, assim como a existência de radiação cósmica de fundo, provam que as galáxias se aproximam continuamente. Não, elas estão a se afastar. É falso. Bem, espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Podem passar também no Discord para colocar outras dúvidas. E ficam com mais alguns vídeos para continuar a estudar. E até o próximo vídeo. Estamos juntos.